vamos falar sobre os sinais de alerta para o abuso. Bom, alguns sinais de alerta de que você pode estar vivenciando um relacionamento tóxico e abusivo. Em primeiro lugar, pode ser o isolamento social. Geralmente, quando você vive um relacionamento tóxico e abusivo, o parceiro ele te isola de todo mundo. Ele sempre fala, né, que você ou é boa demais para estar com seus amigos, ou os seus amigos, né, e seus familiares nunca não gostam dele, ou ele não se sente à vontade com seus amigos e com seus familiares. Então, o objetivo principal do agressor é te isolar, porque uma presa muito isolada, ela é muito mais fácil de ser controlada, uma vez que a fonte de amor dessa pessoa se torna apenas o agressor. E aí ela não tem com quem compartilhar, né, o que está acontecendo no seu relacionamento e etc. Então, ela deposita, né, aqueles relacionamentos de afeto, né, única e exclusivamente no agressor, porque ele isola ela de todo mundo. Então, como é que ele faz isso? Ele começa a implicar com os melhores amigos da vítima, ele começa a falar que a mãe não colabora pro namoro, pro relacionamento, que o pai também não, que ele não se sente à vontade, né? Ou é muito importante que vocês tenham em mente que o agressor, né, geralmente ele tem um perfil de narcisista perverso. E aí ele sempre vai ser a vítima da situação. E vai fazendo, ele vai criando um cenário de manipulação para que seja algo nós contra eles. Então todo mundo não gosta dele, mas ele é uma ótima pessoa, ele é incrível, mas as pessoas implicam com ele e ele não sabe por quê, né? Então daí, nesse caso, a vítima, né, você no caso, vai se isolando de todo mundo, porque ninguém gosta desse seu parceiro, né? Mas mais do que isso, e ele vai jogando isso ao favor dele, né? Porque ele é a vítima, porque as pessoas não gostam dele, ele é o coitadinho e etc, etc. E você vai cada vez mais ficando totalmente isolada. Isso faz com que cada vez mais ele controle quem chega perto de você, quem você pode ver, com quem que você pode falar, né? E aí ele cria uma cultura de que todo mundo que está ao seu redor não é bom o suficiente para estar do seu lado, ou para estar do lado dele, ou que não apoiam o relacionamento e não querem te ver feliz. Outro sinal de alerta é o controle excessivo em relação à vítima. E esse controle excessivo, ele sempre vem sob um mantra do tipo: eu quero saber onde é que você tá, com que roupa que você tá, com quem, aonde, como, quando e onde. E toda hora, porque eu me preocupo com a sua segurança. Eu me preocupo com você. Eu me importo demais, eu te amo demais, eu só quero garantir o teu bem. Então, esse controle excessivo, muitas vezes, ele é romantizado, né, pela nossa cultura, que é uma cultura que cria, na verdade, relacionamentos abusivos, né? Porque é uma cultura em que a gente valoriza como excesso de amor o controle, a posse e os ciúmes, mas na realidade isso é o que é o oposto do amor, né? Então, o controle excessivo ele vai vir sempre sob esse mantra, né, de que eu só tô fazendo isso porque eu quero o seu bem, eu só quero saber onde é que você vai, com quem, onde, como, porque você sabe, né, a cidade é muito perigosa, porque eu me preocupo, eu acho que eu tenho que ter um rastreador no seu carro por conta disso, eu acho que tem que ter um rastreador no seu telefone, não, porque eu preciso ver com quem que você fala. Então, o controle, ele começa, né, no sentido de, tipo, preciso garantir a sua segurança, né, porque você é uma mulher bonita, porque eu tô preocupado, etc, etc. Mas, como também, ele vem muitas vezes do tipo, olha, porque no começo do relacionamento você não deu bola para mim, e daí por isso eu sou inseguro, e aí isso justifica o meu controle excessivo agora. Então, ele também traz essa ideia de controle excessivo, estando atrelado a uma forma de manipulação que ele te faz sentir culpada por algo que aconteceu no passado, por exemplo. E aí, como se você estivesse em débito em relação a ele. Além disso, o controle excessivo ele também está relacionado à questão
patrimonial e das finanças, né? Por conta da sociedade patriarcal, a gente introjeta de que nós mulheres não somos capazes de gerir o nosso patrimônio, como se os homens fossem mais capazes do que nós para lidar com questões financeiras e de dinheiro. Então ele começa a controlar aquilo que você gasta, sempre falando assim, olha, eu vou te ajudar a guardar dinheiro, eu vou te ajudar aquilo, mas ele começa a controlar tudo aquilo que você ganha e todo o seu patrimônio, né? E uma vítima que ela tá inteiramente controlada em todas as suas esferas, ela perde a sua liberdade de ir e vir, né? De se posicionar, enfim, sua liberdade como um todo. Então, controle excessivo é um grande sinal de alerta. O comportamento manipulador, né? Outro sinal de alerta, é algo que muitas vezes fica muito difícil de se identificar nos relacionamentos, né? Principalmente porque os narcisistas perversos ou os gaslighters, eles têm uma técnica muito boa de manipulação. E a manipulação, ela sempre vem somada a uma frase de eu só estou falando isso porque eu quero o seu bem, eu só estou falando isso porque eu te amo, né? E geralmente essa manipulação, ela não vem num tom grosseiro, muito pelo contrário, é uma manipulação que ela é forçada, que ela é fingida num tom de que aquilo é uma grande demonstração de amor, né? Então, essas técnicas de manipulação, elas são sempre usadas como uma forma de controlar a vítima ou uma forma de diminuir a autoestima dela, né? Então, é um comentário do tipo, você não ficou boa com esse cabelo, poxa, você era tão bonita quando eu te conheci, daqui a pouco, né, você vai ficar feia, mas eu só tô falando isso pro seu bem, nossa, você era tão magra quando eu me apaixonei por você, você é tão diferente, então sempre vem de um jeito, né, que mostra, né, a manipulação, né, como estratégia de controle ou diminuição da autoestima, ela sempre vai estar velada sobre uma narrativa de que eu estou falando aquilo pro seu bem, porque eu te amo, né? Além disso, a manipulação ela sempre está pautada em promessas que não são verdadeiras, né? Porque o manipulador perverso, ele tem essa característica, ele tá o tempo todo dissimulando as situações e mentindo sobre as situações para que ele seja sempre a vítima. Ele sempre faz grandes promessas, mas essas promessas elas são totalmente vazias, né? Mas ele passa uma grande credibilidade quando ele fala, né? Além disso, ele faz ameaças, e muitas vezes essas ameaças, elas começam de uma maneira velada, né? Se você continuar desse jeito, eu vou te trair, eu vou te... né? E muitas vezes num tom sarcástico ou num tom de brincadeira. E quando você fica brava com alguma coisa, ele fala assim, nossa, amor, mas eu só tava zoando, eu só tava brincando, por que você leva as coisas tão a sério? Depois, né, quando a violência psicológica ela vai ficando mais intensa, obviamente as manipulações elas ficam mais descaradas, né? E as ameaças elas ficam cada vez mais agressivas, bem como os insultos e etc. Mas daí você já tá muito dentro do ciclo do relacionamento e daí sempre tem aquele mantra que está por trás, mas você sempre soube que eu era assim, mas eu tenho esse jeito mesmo, né? E isso vem com a cultura da sociedade patriarcal que passa assim, não, mas ele tem um jeito mais grosso, mais duro e etc, mas ele te ama, né? Então isso, né, toda essa cultura que a gente tem sobre o amor, ela é uma cultura extremamente tóxica, que é a ideia que a gente tem do amor idealizado, né? Outro sinal é a questão da violência física ou sexual, mas daí a gente já está numa etapa onde já teve muita violência psicológica e progrediu ali para uma violência física, sexual. A violência física, geralmente, ela começa também de uma forma mais velada, ela começa com um empurrão, ela começa atacando alguns instrumentos no chão, destruindo o seu celular, né, deteriorando seus bens materiais, né? E a sexual, muitas vezes, ela também começa de uma maneira mais velada, do tipo assim, e aí, mas como assim você não vai transar hoje comigo? Porque você sabe, né? Eu vou procurar fora. Como assim você tá me rejeitando? Desse jeito aí, a gente vai acabar o relacionamento. E depois, obviamente, vai se evoluindo para algo mais descarado, né? O ciúmes é sempre um sinal de abuso, né? Aqueles ciúmes
possessivo, manipulador, aqueles ciúmes que muitas vezes vai ou ter alguma briga no casal, alguma proibição, alguma restrição de convivência que ele impõe isso para você, e essa restrição muitas vezes ela tá pautado em algo que ele faz com que você se sinta culpada por ter causado esse ciúme, seja pela roupa que você usou, ou seja porque essa pessoa você já se relacionou no passado, ou seja por uma maneira que você responde um amigo, por exemplo, ou esses ciúmes, ele vai sempre ser contado com uma história triste, do tipo, ai, meu pai traiu a minha mãe, por isso eu tendo a não confiar em mulheres, porque eu sofri não sei o que na infância, daí eu tendo a sentir esses ciúmes, e sempre faz com que você se sinta dó daquele agressor, e aí se acha culpada pelo comportamento e acha mesmo que aquilo é válido de alguma forma. O agressor, geralmente, ele tem grandes mudanças de comportamento, né? Às vezes ele tá super ok, super legal, né? Durante o dia, e do nada ele fecha a cara, ou do nada ele começa a te ignorar e não te fala o porquê, ou do nada ele começa a ser grosseiro, e você muitas vezes isso te deixa um pouco insegura, porque nem sempre ele verbaliza o porquê da mudança desse comportamento. E isso faz com que você se sinta o tempo todo num estado de alerta, tipo, será que agora ele vai mudar de comportamento ou não? Ou sempre que ele muda de comportamento, você acha que algo é direcionado com você. Então, o que será que eu fiz para ele estar agindo dessa forma? E muitas vezes ele te deixa no vazio, né? E esse deixar no vazio é algo que te causa muita ansiedade e angústia, porque você sempre se sente inadequada, ou você sempre sente medo de quando que vai mudar o comportamento daquela pessoa. Novamente. Outro sinal de abuso é a desvalorização e as críticas constantes, ou seja, o agressor ele vai o tempo todo te desvalorizar, te colocar para baixo, ele vai criticar ao extremo tudo aquilo que você faz. E lembra que, cuidado, aquelas críticas e aquelas desvalorizações, elas no começo, elas são veladas. Então ele vai falar assim, mas você escreve errado, você é uma ótima pessoa, uma ótima profissional, mas não sei, né? Você não se valoriza, você não é isso, você não é aquilo. Sempre, mais uma vez, sob o mantra de que eu estou falando isso porque eu quero seu bem, eu quero seu sucesso profissional e blá, 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 blá. Né? E nós temos aí um grande sinal que é o ciclo de tensão e tranquilidade. Ou seja, a vida com o agressor é sempre uma montanha-russa de emoções. Às vezes ele tá o príncipe encantado, às vezes ele tá um monstro, né? Ele tá totalmente alterado e etc, etc. O que faz com que você se sinta confusa sobre aquela relação. Por quê? Porque cria a ideia de que, mas tem dias que ele tá perfeito, que a gente tem dias incríveis, mas tem dias que ele não tá muito legal, e daí tem toda uma ideia de que, tipo assim, bom, mas é meio a meio, então esse relacionamento ele tá compensando, então sempre depois de um dia ruim tem um dia bom, e aí, né, sempre tem aquelas crenças sociais que a gente introjeta pelos filmes, pela sociedade patriarcal, de que relacionamentos eles são assim mesmo, né, que homens são assim mesmo, homens são imprevisíveis, de que homens têm comportamento agressivo, sim, você começa a achar que isso faz parte, né? Essa idas e vindas, esses picos nos relacionamentos. Quais são as importâncias de reconhecer esses sinais de abuso, né? Reconhecer os sinais, né, de alerta, de que você está num relacionamento tóxico e abusivo é muito importante. Por quê? Porque é algo que faz cria em você uma autorresponsabilidade de continuar ou não nesse relacionamento, né? Eu costumo dizer que a gente começa a tomar propriedade sobre a nossa própria vida, ou autoridade sobre a nossa própria vida, quando a gente é capaz de fazer escolhas. Infelizmente, muitas mulheres, quando estão em relacionamentos tóxicos e abusivos, elas não têm consciência de que aquilo está acontecendo. E uma vez reconhecendo de que aquele parceiro ou o seu relacionamento tem um potencial abusivo, isso já é um grande passo. É um grande passo porque você pode escolher bancar esse relacionamento ou não. Uma vez escolhendo bancar esse relacionamento, é muito importante que você saiba, que você tenha consciência de que você está num relacionamento. Muitas vezes nós mulheres somos educadas pela sociedade patriarcal achando que a gente precisa salvar os homens, que a gente precisa cuidar dos homens, porque a gente precisa
de alguma forma, resgatar os homens desse ambiente tóxico que eles vivem, ou essa questão de depressão, agressividade, etc., como eternas cuidadoras. Mas nós não somos babás de homens, né? Mas se você resolver escolher ficar nessa situação, eu quero que você tenha bem claro de que ninguém muda ninguém. Ou você aceita aquela relação do jeito que ela é, porque no final de contas para você ainda traz algum benefício, e aí é importante que você investigue em análise ou numa mentoria qual é o benefício que aquilo te traz de alguma forma, né? Porque muitas vezes está relacionado a padrões de relacionamento que você viu na infância, por exemplo, ou que você decida sair desse relacionamento e também você procure alguém para te ajudar para criar uma estratégia para sair desse relacionamento. Mas reconhecer sinais te traz o poder da escolha de ficar ou de sair desse relacionamento. Mas tenha em mente de que você nunca vai mudar o parceiro. O que você pode, eventualmente, é aprender a colocar alguns limites naquele parceiro e dar mais uma chance para essa relação. Mas se de fato você tiver num relacionamento tóxico e abusivo com todas as características que eu te falei, você tem que cuidar muito. Cuidar para os sinais de violência física, os sinais de ameaça de morte, porque muitas vezes você está correndo aí risco de vida. Então você tem que ficar muito atenta para as situações, mas te empodera no teu poder de escolha entre permanecer, ficar, né, ou ir embora, né? Então isso é muito importante, porque de alguma certa forma, quando você reconhece sinais de abuso, significa que você está mais empoderada dentro daquele relacionamento, porque você está bancando aquele relacionamento, né? E aí você pode escolher o que fazer dentro dele ou fora dele. É importante que você, uma vez querendo sair ou ficar desse relacionamento, que você busque ajuda, que você busque se trabalhar, né? Que você busque entender o que te atraiu naquele relacionamento, né? Porque uma vez que a gente entende que a gente tem o poder de escolha de ficar e ir embora, a gente precisa entender por que a gente quer ficar e por que a gente quer ir embora. E aí entender melhor quais são os padrões que nos levaram a esse relacionamento, ou para a gente não repetir mais esse relacionamento, ou para a gente tentar ficar nesse relacionamento de uma maneira que não nos aniquile totalmente, né, da vida, né, principalmente, mas da nossa personalidade dentro desse relacionamento. Então é muito importante que você procure uma mentoria especializada, que você procure um terapeuta, uma terapeuta especializada, e se você está sair deste relacionamento, é muito importante que você crie um plano de contingência para sair desse relacionamento com uma advogada, com um advogado especialista em questões de gênero, que vai poder te orientar melhor o que fazer, como planejar, né? Porque a saída desse relacionamento ela tem que ser totalmente planejada, né? Cada etapa e etc. Até para que você consiga de fato sair desse relacionamento da maneira menos traumática possível e menos exposta possível também, tá?